Você já se perguntou o que tem dentro de um buraco negro? Será que é um portal para outra dimensão? Uma passagem para o multiverso? Ou só um grande nada? No vídeo de hoje, eu vou te explicar isso de um jeito simples e sem complicação. Bora nessa viagem cósmica. Antes da gente sair mergulhando num buraco negro, vamos começar do começo. O que é afinal um buraco negro? Calma que não tem nada de terror espacial aqui, ainda. Apesar do nome super misterioso, um buraco negro não é um buraco de verdade, tipo aqueles que a gente tropeça na rua. Ele é, na real, uma região do espaço onde a gravidade é tão absurda, mas tão absurda, que nada consegue escapar. Nem a luz. Sim, nem a luz. Por isso ele é negro. Mas de onde essa coisa absurda surgiu? Imagina uma estrela gigante, com uma massa muitas vezes maior que a do nosso Sol. Essas estrelas vivem vidas espetaculares, queimando combustível nuclear e brilhando por milhões de anos. Só que chega uma hora que o combustível acaba. E quando isso acontece, ela entra em colapso, tipo uma barraca de acampamento que você soltou as varetas. Só que em vez de virar um monte de lona no chão, ela implode com tanta força que forma um ponto de densidade quase infinita. Bum! Nasce um buraco negro. Esse processo geralmente termina com uma explosão incrível chamada supernova, que já é um show à parte. E o que sobra é essa coisa no espaço com um apetite infinito. E eu tô falando sério quando digo apetite. Ele engole planetas, poeira estelar, até luz. Tudo que passar perto demais e atravessar uma linha invisível chamada horizonte de eventos, já era. A gente vai falar melhor sobre isso no próximo tópico, mas já adianto. Depois que você entra, nem o WhatsApp consegue entregar mensagem. E o mais doido? Buracos negros podem variar de tamanho. Tem os pequenininhos do tamanho de uma cidade e os gigantescos, os supermassivos, que ficam no centro das galáxias, inclusive da nossa Via Láctea. Sim, tem um buraco negro morando no meio da nossa galáxia. Mas relaxa, ele está bem longe e não oferece perigo. Então, resumindo, buraco negro é um tipo de monstro espacial que nasce da morte de uma estrela gigante, tem uma gravidade insana e é um dos maiores mistérios do universo. E agora que você já sabe o básico, prepara aí o capacete, porque no próximo tópico a gente vai chegar bem pertinho do ponto de não retorno. Beleza. Agora que a gente já sabe que um buraco negro é tipo um aspirador de tudo que passa perto, vamos falar da fronteira mais sinistra do universo, o tal do horizonte de eventos. O nome até parece bonito, né? Meio poético. Mas não se engane. Esse é o ponto sem retorno. Cruzou essa linha? Já era. Nem sinal de Wi-Fi, nem volta para casa, nem mãe me busca. Imagina o buraco negro como uma bola super densa no meio do espaço. Ao redor dele, existe essa casca invisível, o horizonte de eventos, que funciona como o limite final. Até ali, ainda dá para escapar, tipo aquela última chance de frear antes de cair numa cachoeira. Mas passou dali, nada mais volta. Nada. Nem nave espacial, nem luz, nem sua playlist favorita do Spotify. A gravidade nesse ponto é tão intensa que para conseguir escapar, você teria que se mover mais rápido que a luz. E até onde a física atual diz, isso é impossível. Então, quando algo atravessa o horizonte de eventos, esse algo está perdido para sempre do nosso ponto de vista. É como se tivesse desaparecido da realidade. Tipo dar game over no modo hardcore. Mas olha só que doideira. Do lado de fora, a gente nunca vê esse algo realmente cair. Pela nossa perspectiva, ele vai se aproximando do horizonte de eventos cada vez mais devagar, até parecer congelado no tempo. Isso acontece por causa de efeitos relativísticos. A física do Einstein dá o ar da graça aqui. Para um observador externo, o tempo para no horizonte de eventos. Mas para quem está caindo lá dentro, a história é outra. E spoiler, não é nada tranquila. É como se o buraco negro tivesse esse campo de invisibilidade maluco. A partir do horizonte, todas as informações se perdem. A gente não consegue ver o que acontece. Não dá para resgatar nada. E tudo vira um grande mistério. É tipo tentar entender o final de Donnie Darko, mas no espaço. Então guarda esse nome, Horizonte de Eventos.
É a linha mágica, ou maligna, que separa o universo que a gente conhece, do grande desconhecido. No próximo tópico, a gente vai dar um passo além e imaginar o que tem de verdade lá dentro. Se prepara, porque aí o bicho pega mesmo. Tá, a gente já entendeu o que é um buraco negro e o que acontece quando você chega perto demais. Mas agora vem a pergunta que vale 1 milhão de anos-luz. O que tem lá dentro? E aqui vai a resposta sincera e meio frustrante. A gente não sabe. Isso mesmo. Nem os maiores cientistas do planeta sabem o que acontece dentro de um buraco negro. O que a física consegue dizer até agora é que lá no centro existe algo chamado singularidade. Parece nome de banda indie, mas é bem mais bizarro. A singularidade é um ponto onde toda a massa que caiu no buraco negro é esmagada em um volume quase zero, com densidade infinita. Tipo, tudo vira um ponto sem tamanho, mas com uma massa gigantesca. O problema? Nesse ponto, as leis da física, como a gente conhece, quebram. Tempo e espaço simplesmente deixam de funcionar normalmente. Então, basicamente, o que tem dentro de um buraco negro é o desconhecido absoluto. É como se fosse o backstage do universo, onde nem a física foi convidada. E enquanto a gente não inventar uma forma de observar lá de dentro, sem ser engolido no processo, tudo que temos são teorias. No próximo tópico, a gente vai explorar algumas dessas ideias malucas e bem legais sobre o que poderia ter dentro de um buraco negro. Te prepara. Agora a pergunta que fica é: será que um dia a gente vai descobrir o que tem dentro de um buraco negro? Spoiler. Talvez, mas não do jeito que você está imaginando. A gente não pode simplesmente mandar uma nave lá dentro, tirar umas fotos e voltar contando a da experiência. Lembra do horizonte de eventos? Cruzou, sumiu. Então, por enquanto, o que podemos fazer é observar o que acontece ao redor dos buracos negros. E olha, a ciência está ficando cada vez mais ninja nisso. Um exemplo épico foi a primeira foto de um buraco negro, feita pelo telescópio Horizonte de Eventos, em 2019. Aquela imagem meio borrada de um anel de luz foi um marco. Mostrou que a gente consegue sim espiar esses monstros de longe e tirar informações valiosas. Além disso, com tecnologias como ondas gravitacionais e telescópios cada vez mais poderosos, estamos começando a entender como eles se formam, crescem e até como engolem matéria. Então, descobrir o que exatamente tem lá dentro ainda está fora de alcance. Mas estamos cada vez mais perto de montar esse quebra-cabeça cósmico. E quem sabe, no futuro, a resposta venha de uma nova física, de uma nova teoria ou de uma inteligência artificial curiosa igual a essa aqui. Tá, a gente não sabe exatamente o que tem dentro de um buraco negro, mas isso nunca impediu a galera da ciência de pirar nas teorias. E algumas delas são tão doidas que parecem roteiro de ficção científica. E talvez sejam mesmo. Uma das ideias mais famosas é a de que buracos negros podem ser portais para outros universos. Isso mesmo. Você cai dentro de um plim. Aparece em outro universo com leis da física diferentes. Talvez até com um você alternativo vivendo por lá. Meio Rick and Morty, né? Outra teoria bem conhecida é a do buraco de minhoca. Imagina o buraco negro sendo a entrada de um túnel cósmico que liga dois pontos distantes do espaço, ou até do tempo, tipo um atalho através do universo. Parece legal? Simulation. Funciona? Ninguém sabe. Pode ser que você entre e seja esticado até virar um espaguete cósmico. Então, melhor deixar para lá por enquanto. E tem também a famosa treta da informação. Tudo que entra no buraco negro some, certo? Mas e a informação disso? A física quântica diz que ela não pode desaparecer. Aí surgem ideias como a do holograma no horizonte de eventos, onde toda a informação estaria gravada do lado de fora, como um pendrive cósmico. Ou seja, ninguém sabe o que tem lá dentro, mas o que não falta são hipóteses geniais ou completamente malucas. E é isso que torna os buracos negros tão fascinantes. E aí, curtiu essa viagem pelos buracos negros? Cara, é muita loucura. Tem coisa que nem os cientistas entendem ainda. E isso é o mais legal.
O universo está cheio de mistérios, e cada vez que a gente aprende um pouquinho mais, surge um monte de novas perguntas. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdo espacial, direto ao ponto, e com umas piadinhas, claro. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa nossa jornada pelo cosmos. E comenta aqui embaixo. O que você acha que tem dentro de um buraco negro? Vale tudo, desde teoria científica até as mais malucas. Vai que você acerta antes da NASA, né? Valeu por assistir até aqui, um abraço intergaláctico e até o próximo mergulho no universo.